Em meados do século XIX, começando a ordem pública a deitar seu longo braço no sertão, o que se vê é a criminalização, no plano da administração da justiça, correndo em paralelo com a superação no tempo do estilo de vida selvagem que vinha dos primeiros momentos da colonização. O heroísmo cotidiano de seus protagonistas, por cada vez menos necessária, adquirindo contornos de arcaísmo. Data daí o emprego solto das expressões nativas, cangaço e cangaceiro, para amaldiçoar o modo de vida e seu agente, tornados incompatíveis com um tempo social em que não mais se podia viver sem lei nem rei. Tempos em que a guerra e a vingança privada se mostravam mais simples e fáceis de compreender como procedimentos punitivos. Lampião, ou Virgulino, era um aventureiro, e a sua concessão feita como rei do cangaço veio da sua liderança em um grupo bastante grande. O banditismo protagonizava no campo por quadrilhas de salteadores e que se tornou fenômeno universal, devido à organização social em que a autoridade pública ainda não se fez presente com seu aparato de imposição de leis e absorção de conflitos. O que se percebe ao longo de sua vida foram administrações públicas ineficazes, corrompidas ou viciadas politicamente. Virgulino, ou Lampião, teve uma infância normal, rodeada com brincadeiras comuns entre pessoas da sua idade. Sua revolta se fez nas primeiras décadas do século passado, motivada por duas guerras do cangaço, e a sentença que todos conhecem bem foi dada naquelas terras de cultura retentiva. O jovem Virgulino tinha o olho direito remelando sem parar, afetado por glaucoma, que lhe roubaria a visão muito cedo. Mal de nascença, precipitado por acidente com ponta de pau, coisa frequente no ofício de vaqueiro da família, a que se dedicou na adolescência. Para acalmar as inflamações periódicas, ao passar em casas amigas, Virgulino costumava pedir um ovo de galinha cru, removia a gema com uma colher e despejava a clara sobre a vista, olhando para cima. Em minutos de repouso, a albumina produzia a sedação desejada, removia a poeira e atenuava a vermelhidão. O remédio intuitivo o acompanharia pelo resto da vida. É nessa mocidade que vem a conhecer diretamente a violência, ao lado dos irmãos mais próximos em idade, Antônio e Levino. Em fins de 1916, dia 7 de dezembro, Levino guardou o procedimento judicial resultante do conflito à bala que então se produziu. Sim, houve investigação policial e processo-crime ajuizado no cartório de Vila Bela, a partir de representação feita por Antônio, vítima única do ferimento. O ódio em Lampião nasce aos 14 anos de idade, voltado apenas contra a família Nogueira. Na origem, além de assimilado em solidariedade ao tio, não sendo fruto de agravo sofrido pessoalmente. Ia avançando o ano de 1919, quando os Ferreira se retiram para as zonas da Baixa Verde, ao norte de Vila Bela, fixando-se entre a Vila do Triunfo e a povoação de Santa Cruz, próximas ao estado da Paraíba, onde procuram retomar a atividade de tropeiro. José e João, juntamente com os irmãos Antônio, Levino e inclusive Lampião, especializam-se em apanhar mercadorias vindas do Recife, no terminal da linha férrea central de Pernambuco.
que esbarrava na cidade de Rio Branco, hoje Arco Verde. Ali, com uma tropa adestrada por Lampião, partiam para distribuir as encomendas por todo o sertão: móveis, utensílios, tecidos, ferragens, alimentos e bebidas. Mas esse mesmo sertão, medido em léguas sem fim, parecia pequeno para as provocações de lado a lado, e José Ferreira resolve deixar Pernambuco e se fixar em Alagoas. Os Ferreira instalam-se no sítio Jurema, localizado em Mata Grande, município de Alagoas, que tinha a presença de um político e coronel chamado Juca Ribeiro, onde iriam cuidar do seu gado, e a Lampião caberia distribuir o leite por toda a vila, o que o torna conhecido de todos em pouco tempo. Nas horas vagas, vinha para a rua e ficava na casa do subdelegado de polícia, o sargento Maurício Vieira de Barros. Calmo, asseado, boas maneiras, apreciador de perfumes, bom na sanfona e dançando como ninguém, Lampião passou a ser disputado nas festas. As mulheres ficaram tristes quando souberam que pretendia voltar para a vida da estrada. E foi assim que a filha do coronel Juca guardou de Lampião a melhor impressão, lamentando ter perdido um par respeitoso de tantas contradanças nos bailaricos da terra. O salão parava para ver ele na valsa. Um homem chamado Senhor, cangaceiro mais poderoso em 1923, uniu-se com os Ferreiras para intervirem nos combates da região nordestina de Carnaúba, contra o capitão José Caetano de Melo, contra a família dos Anácio e mais os tenentes Bigode e Francisco. Todo esse entrave fez com que Lampião recebesse 2 tiros, um acima do peito e outro na virilha, atingindo um dos testículos, o que o obriga a se tratar pelas mãos de médico. Passado muitos anos dessa união, no município de Serrita, em Pernambuco, Senhor reúne alguns dos rapazes do bando para comunicar a retirada e discutir o futuro de cada um. Senhor, diante da velhice, passa o comando do grupo para Virgulino, que tinha 24 anos de idade. Em um ano de convivência, Senhor pudera ver que o jovem, para além da valentia calculada e eficiente, mostrava-se um homem de planos, capaz de ser silencioso para cumprir operações de progresso. Perceptivo, vira ainda em Lampião um homem cordato, distante do cara amarrada de seu irmão, Antônio, sem dar confiança a ninguém, e o oposto de Levino, muito grosseiro. Aos parentes, gostava de comentar os êxitos do jovem, pontuando o saque espetacular do tesouro da baronesa de Água Branca. Os laços familiares impediam o senhor de saquear indiscriminadamente, ao contrário de Lampião, que se provia de capitais para fazer face à logística pesada do bando, sem nenhuma cerimônia, livre de freios senhoriais. O bando de Virgulino tem início com os 2 irmãos a ladeá-lo e mais 13 homens, dentre eles Antônio Rosa, Joaquim, Plínio, Patrício, Raimundo Agostinho e etc. Em 23 de março, Lampião recebe um ferimento no dorso do pé direito, com saída da bala pelo calcanhar e perda de parte do osso calcâneo, ferimento que o obrigaria a oscilar como um pêndulo na caminhada pelo resto da vida, tendo de jogar o pé para a frente a cada passo. O alistamento sistemático de civis sertanejos
também nas Forças Volantes de Pernambuco, providência que se mostrará de eficácia indiscutível, além de duradoura. Lampião acusa o golpe, alcança o perigo da medida, não mais enfrentaria somente os soldados pé de pele, vindos do litoral, infensos às caminhadas de sol a pino pelos varedos da Caatinga. O ano de 1925 não deixa de contribuir para a escalada de façanhas que estamos desfiando. Logo em janeiro, invadindo a cidade pernambucana de Custódia, a 30 do mês, manda dali um telegrama para o governador do estado, em que deixa claro que no sertão era ele quem mandava. Os oficiais paraibanos já vinham estressados em razão do compromisso extravagante assumido pelo governador da Paraíba, João Urbano, parceiro do coronel José Pereira, chefe político, e de promover a mais alta patente da força, o chefe de volante. No combate que se estende até a noite ao lado de 8 de seus subordinados, submetidos a todo tipo de problemas, muitos feridos são levados à Mata Grande na manhã seguinte, onde vem a falecer o socorro profissional. Balanço final: 13 baixas por morte na força da Paraíba. O governador João oferece uma proposta e dobra a parada, oferecendo 10 contos de réis por Lampião, valor de 2 automóveis novos na época. O primeiro dos irmãos, o selvagem Levino, na Baixa do Tenório, em Flores, Pernambuco, a 5 de julho ele acaba morto. É nesse estado de espírito que Lampião se vinga de maneira incomum, executando 10 paisanos inocentes de José Pereira. Por esse tempo, a atuação do rei do cangaço se fazia presente em Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Ceará. Percebe-se uma tamanha mobilidade do bando. Lampião, na Serra do Mato, se divertia ostensivamente com seu grupo, sambando e pilheriando das forças policiais que o perseguem, denuncia um dos sacerdotes da época, juntando ao nome o peso da indignação do padre Cícero, então deputado federal. Uma região, denominada de Leopoldina, é tomada de maneira inversa. 7 residentes morrem nas ruas da cidade, dos quais 5 eram soldados. Comércio saqueado e telégrafo destruído. Época de Maria Bonita. Com 15 anos, foi obrigada a se casar com o sapateiro chamado José Miguel da Silva, mas as brigas eram constantes e o casamento não deu certo. Depois de cada briga, Maria Bonita buscava abrigo na casa dos pais. Em 1928, resolveu se separar do marido, numa época em que a separação era algo inaceitável. Em 1929, morando na casa dos pais, conheceu Lampião, que em suas andanças passava com seu bando pelas fazendas da região. A atração foi recíproca. Baixinha, com olhos e cabelos castanhos, era uma mulher bonita e determinada, o que chamou a atenção do cangaceiro. Em meados de 1930, Maria Bonita passou a fazer parte do bando de Lampião. Foi a primeira mulher a ingressar no cangaço. A partir daí, mais de 30 mulheres participaram da vida do bando. A Bahia foi o estado que forneceu o maior número de moças ao banditismo do sertão nordestino. As mulheres que aderiam ao cangaço tinham que se adaptar à nova vida, sem chance para arrependimento. Levavam uma vida de nômade, muitas vezes mal alimentadas, tendo que caminhar quilômetros sob o sol e a chuva, além de enfrentar os combates violentos contra as forças policiais. Essa movimentação com Maria durou 8 anos, quando Lampião e seus homens se estabeleceram para descansar na fazenda Angicos,
localizada em Poço Redondo, no estado de Sergipe. Acontece que a posição dele foi denunciada e não se sabe até hoje por quem. E, na madrugada do dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi pego de surpresa por um ataque das tropas militares mandadas por Getúlio Vargas, que tinha como meta governamental acabar com 20 anos das ações de Virgulino e seu bando. Historiadores afirmam que por volta das 5 horas da manhã, quando Lampião e seus companheiros se preparavam para o café, foram surpreendidos pelo ataque, que durou em média 20 minutos, liderados pelo tenente João Bezerra. Esse acontecimento marcou o fim do cangaço no Nordeste brasileiro.